Então, para fazer essa pantufa, eu usei esses retalhos de um roupão que eu fiz, tá? Esse é o vídeo curtinho do roupão, caso vocês quiserem assistir, o link vai estar na descrição. E eu usei os retalhos que sobraram desse tecido aí para fazer essa pantufa. Então, é uma ideia bem legal você usar retalho, mas você pode fazer de toalha, por exemplo. Essa pantufinha também ia ficar bom. Então, eu peguei esses retalhos, que são os retalhos do roupão. Usei também uma placa de EVA. Você pode usar qualquer coisa para reforçar, então papelão, pode ser um plástico, a passadeira para yoga, que vai ser a sola. Então você também pode usar o solado de um chinelo, também ia dar bom, ou um corinho, tipo um couro sintético tipo aqueles couro de sofá, e a manta acrílica para enchimento, que eu tinha aqui, né? Mas você também pode usar mais retalhos para fazer o enchimento. No caso, eu tinha mais retalhos ainda do roupão. E você também pode usar aquelas espumas, né, que vem na almofada. Essa almofada veio na caminha da minha gata e ela é meio dura, então a gente não usa, né? Deixa a caminha sem almofada. Você pode usar essa espuma também. Eu tô tirando o molde, agora você risca assim com o lápis reto pra ficar certinho o molde do sapato que você vai usar. Eu fiz essa pantufa pro meu namorado, então vai ficar parecendo uma lancha, mas com certeza se você fizer menorzinha vai ficar mais bonitinha, ficar mais fofo. Você vai riscar o seu molde, né? Então, isso que é o seu molde. E vai colocar mais 1 centímetro para a margem de costura. Para não dar erro, para ela não ficar depois apertada no seu pé. Agora eu tô fazendo a parte que cobre o pé, né, o topo da pantufa. E daí, quanto mais para baixo da metade você fizer, mais ela vai cobrir o peito do seu pé. Aí, no caso, eu fiz só pra ponta, porque eu não ia ter tecido pra fazer maior. Mas você pode fazer maior, acho que fica até mais legal. E conta 5 centímetros para cada lado, porque você quer fazer ela curvada, né, em cima do pé. Você não quer reta, porque se você fizer reto, não dá para pôr o pé embaixo. E daí faz um arco, e depois corta os moldes e já vamos pro tecido.
Agora no tecido a gente vai fazer uma tira, que são as laterais da pantufa. E eu fiz cada tira com 5 centímetros. E daí, para fazer minha pantufa eu fiz assim, porque também era o tecido que eu tinha. Caso você queira fazer maior ou menor, fica da sua escolha. Como eu disse, não tem molde, né? Então eu fiz mais ou menos do tamanho que eu queria. Você pode, inclusive, pegar algum sapato que você tem e usar como referência. Então, agora eu tô dividindo ela no meio e vou cortar, porque são 2 tiras, né? Uma para cada lado da pantufa, uma para cada pantufa. É uma coisa que você tem que perceber antes de cortar, é se a tira, ela cabe em todo o comprimento, né, da sua pantufa. Então, meça antes o comprimento da pantufa, para você fazer a tira do mesmo tamanho. Mas, caso você não tenha, se você estiver fazendo com retalhos, você emenda também. Acho que, por exemplo, esse tecido de pelúcia não dá para ver muito bem emendas, porque os pelinhos cobrem. Então, você vai se virando, né? Basicamente é isso. Posicione os moldes e escolha o lado do tecido que você vai querer usar como lado direito. O lado direito é o lado que vai ficar para fora, que você vai ver, né, na peça pronta. E você posicione os moldes do mesmo lado, para que fique o mesmo lado do tecido, né, nas 2 pantufas. Se você colocar o lado direito da peça no lado direito o lado direito do molde no lado direito do tecido e o lado esquerdo do molde no lado esquerdo do tecido, né, no outro lado, vai ficar diferente as pantufas. Então, posiciona os moldes para, na hora de você cortar, ele ficar no mesmo lado no tecido, nas 2 peças. O topo você corta 4, 2 para cada lado, porque a gente vai rechear. E depois corta as peças na manta acrílica também, no EVA e na sola. E nesses 2 últimos, né, no EVA e na sola, você vai cortar só a parte do pé, porque a gente vai fazer a montagem. E aí o EVA e a parte do solado vai precisar só para a parte de baixo, né, no topo não vai usar. Agora, para costurar o topo, você vai colocar as 2 peças sobre a manta e as 2 com o lado direito virado para dentro. Porque a hora que você desvirar, vai ficar lado direito de um lado e lado direito do outro lado. Então, você basicamente costura elas com o lado direito virado uma para outra, né? Uma peça para outra. Quando eu desvirar, vocês vão entender por quê. Eu fiz esse pontinho aí, que basicamente você vai dando laçadas
É como se fosse um biquinho, né, do pano de prato. Eu fiz assim porque dá pra você fazer na máquina, mas eu quis fazer à mão pra mostrar uma possibilidade a mais, né, pra quem não tem máquina. Então, você basicamente vai laçando, é mais fácil vocês verem do que eu explicar falando, né? Mais fácil ver como tá sendo feito. E aí você vai fazendo tipo umas casinhas na borda do tecido. Deixa a parte de baixo aberta pra gente desvirar. Aí depois a gente vai costurar, vocês vão ver como que faz. Agora a gente desvira, tá vendo? Aí fica os dois lados direito pra fora. Pra fechar, eu fiz esse ponto que deixa... que ele fica escondido, sabe? Você faz tipo umas linhas paralelas, tipo um zigue-zague, e vai fechando. E vai fechando e o ponto fica escondido. Como se fosse passando o cadarço no tênis, por exemplo. E não tem problema a manta ficar um pouco pra fora, porque depois a gente enfia ela pra dentro e fica até um pouco mais cheinho. Feito dos dois lados, vamos posicionar agora no solado, né, da pantufa. E no caso, vocês percebem que eu deixei tipo uma faixinha para ajudar a gente a costurar depois na sola da pantufa, né? No caso, nas laterais da pantufa. Esse ponto eu tentei pegar por baixo do topo, tá vendo? Da almofadinha do topo. Porque aí ele fica escondido. Então, você pega por baixo do tecido que fica na sola e por baixo do tecido, e a parte de baixo do tecido do topinho da pantufa. E aí ele vai ficando escondido.
Quando você vai entrar com a agulha de volta para sair embaixo, você percebe que eu tento colocá-lo mais próximo da onde ela já saiu em cima. Então, ó, eu vou com ela em cima e na hora que eu volto, eu ponho bem perto, para não ficar aparecendo o ponto. Daí eu fiz com linha amarela e ela nem ficou aparecendo. E eu usei linha de crochê, que é mais grossa. Usei o caseado também para fazer a sola, o mesmo pontinho lá que eu fiz o topinho da pantufa. No caso, quando você for pregar, de novo, você prega o direito com o direito, para quando você desvirar, a parte que você quer que fique para fora, fique para fora. Então, agora, né, ó. E aí, você coloca o EVA, a manta e fecha. Eu fiz o mesmo pontinho lá, o pontinho que parece o cadarço, que parece um zigue-zague. Você faz uma paralela de um lado, uma paralela do outro e puxa. E vai ajeitando, e aí ele fica escondidinho. E aí a estela é pronta. Ela ficou grandona assim, porque repetindo eu fiz pro meu namorado e ele usa 45, 46, então ela ficou bem grande. E fica desse jeito. Espero que vocês tenham gostado. E é isso, até o próximo vídeo.